Fala galera, professor Fernando na área e nós estamos aqui para a nossa aula sobre comunidades tradicionais, módulo 6 do nosso material. É importante que você tenha em mãos o seu livro e que anote tudo que for preciso para não ficar com dúvida sobre esse assunto. Vamos lá! Sobre comunidades tradicionais, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar a vocês: o que são comunidades tradicionais? 3 critérios definem o que são comunidades tradicionais no Brasil. Elas precisam apresentar as seguintes características: práticas culturais e organização social próprias compartilhada pelos membros da comunidade, ocupação e utilização de um território específico, valendo-se de recursos nele presentes como condição para a manutenção dos seus costumes, por exemplo, religião, organização social e manifestações culturais. Uso da tradição ancestral como ferramenta de manutenção das características típicas de comunidades tradicionais. Tudo isso está presente no Decreto 6.040 de 2007, reconhecido por lei no Brasil. Que grupos no Brasil preenchem essas características? Povos indígenas, quilombolas, povos ciganos, comunidades de matriz africana, faxinalenses, catadores de mangaba, quebradeiras de coco-babaçu, comunidades pantaneiras, pescadores e pescadoras artesanais, caiçaras, extrativistas, povos pomeranos, retireiros do Araguaia, comunidades de fundo e fecho de pasto e comunidades extrativistas do Cerrado. Esses são os grupos que preenchem essas características no Brasil. São as nossas comunidades tradicionais. De todas essas que eu mencionei, nós falaremos de pelo menos 4 aqui. O primeiro grande grupo que eu gostaria de falar com vocês é sobre os indígenas do território brasileiro. Um grupo que já vivia aqui antes da chegada do colonizador, e a história vai nos dizer que eram milhões, mais de 5 milhões viviam aqui, com diversas línguas, cultura diversificada, e que infelizmente foram reduzindo seu tamanho no território exatamente por conta da ação do colonizador, a ação das doenças, a ação da escravidão indígena. Infelizmente esse povo foi massacrado no Brasil. Hoje restam 817 mil indígenas no Brasil, segundo os dados do IBGE do ano de 2010. Quem são esses grupos que ainda residem no Brasil e são considerados comunidades tradicionais? Os indígenas, então, são os primeiros povos do Brasil. Eles estão presentes hoje no Brasil em menos de 350 etnias e concentram-se, na sua maioria, na região norte do Brasil. Eles fazem parte de um grupo que são protegidos por lei, assim como diversas comunidades, mas os indígenas principalmente são protegidos pela Fundação Nacional do Índio, que foi criada em 1967 com a ideia de cuidar da assistência médica, cuidar da assistência cultural, para que esses grupos não se perdessem, para que eles não deixassem de existir por completo, para que eles pudessem ter o seu território preservado. Vocês devem lembrar que eu falei aqui sobre os critérios que fazem com que esses povos sejam considerados tradicionais do Brasil, e um desses critérios é que este povo, que este grupo, que esta comunidade tem uma relação de identidade com o seu território. Já parou para pensar o que seria deslocar uma população indígena de dentro do seu território e levá-los para dentro da cidade? Eles perderiam o sentido daquilo que faz a identidade deles se fortalecer. Por exemplo, eles precisam dessa relação com a natureza, com a água, com a floresta, para se sentirem plenos naquilo que eles são em relação à sua cultura. Por isso que é importante que hajam instrumentos, mecanismos para que toda a cultura desse povo seja preservada. É importante também a gente lembrar algumas outras informações aqui. As terras indígenas são constantemente atacadas, principalmente pelo avanço da fronteira agrícola, principalmente pelo desejo de se
explorar essas áreas, retirando as madeiras, a biodiversidade, ok? Então, no Brasil, nós temos pelo menos 4 formas de proteção das terras indígenas, ou 4 maneiras de entender as terras indígenas no Brasil. Primeiro, terras tradicionalmente ocupadas. Essas terras são aquelas que são habitadas desde os tempos remotos, ou seja, são as grandes faixas, principalmente na região norte do Brasil, ocupadas pelas populações indígenas e que estão ocupadas desde antes da chegada dos colonizadores aqui. O segundo grupo, reservas indígenas, terras adquiridas pelo governo federal para ocupação indígena e patrimônio da União, ou seja, além de se comportarem como espaços da cultura, da religiosidade, da vida das populações indígenas, também representam patrimônio de proteção ambiental. Terras dominiais, ou seja, são terras compradas ou doadas para ocupação indígena por terceiros. Imagina que um grupo queira comprar uma área e doar para que a população indígena possa ali permanecer, por exemplo, ou se estabelecer. Isso é possível também no Brasil. 4. Terras interditadas. São terras das populações indígenas isoladas. Nesses lugares, principalmente o acesso de outras pessoas é absolutamente restrito ou impedido. Então, estamos falando das áreas das populações indígenas isoladas. O segundo grupo que vamos abordar são os quilombolas. Quem são os quilombolas? São comunidades formadas por descendentes de africanos escravizados que, ao longo do tempo, mantiveram as suas tradições, mantiveram a sua cultura, a sua religiosidade no seu espaço de subsistência e que também é um espaço de resistência. Para você ter uma ideia, vocês que são de São Pedro da Aldeia, nós temos em São Pedro da Aldeia uma grande comunidade quilombola. Se você ainda não conhece, vale a pena pesquisar no seu município. Uma grande comunidade quilombola em São Pedro da Aldeia. Quais são as principais demandas dos grupos quilombolas no Brasil? Primeira demanda, regularização fundiária. Veja, a relação desses povos com a terra é fundamental. Se um grupo tradicional desse perde o seu espaço de vivência, perde a sua identidade. Então, esses grupos precisam que essas terras sejam reconhecidas como sendo deles. Isto é regularização fundiária. 2. Condições de vida, infraestrutura, saúde, saneamento, ou seja, esses grupos precisam que, além do reconhecimento das suas terras, esses espaços de vivência precisam de infraestrutura, de, no mínimo, condições para que esse povo possa viver e viver bem. Quero trazer mais uma vez o exemplo de São Pedro da Aldeia. Eu tive uma oportunidade muito interessante de participar da inauguração da Escola Quilombola em São Pedro da Aldeia. Isso é, garantir para o povo quilombola condições de manter a sua cultura e de levar adiante essa escola que tem a tradição quilombola em São Pedro da Aldeia, busca de todas as maneiras guardar as tradições desse povo com a sua relação com a cultura, com a língua, com a religião e com o seu estilo de vida. 3. Condições de vida e produção sustentável. Ou seja, as populações quilombolas precisam de mecanismos para que possam sobreviver. Plantar, ter a sua plantação e a sua produção escoada, vendida, ou seja, eles precisam de condições econômicas de sobrevivência também. Então, esses grupos reivindicam isso, que possam trabalhar na terra, trabalhar a sua cultura, trabalhar o seu espaço de vivência e de resistência e dali tirar o seu próprio sustento. 4. Condições para a participação ativa nos espaços públicos. As comunidades quilombolas querem estar inseridas no debate
da cidade, das suas necessidades, o debate da sua comunidade, debate de políticas públicas. Isso significa ter condições para participar ativamente da tomada de decisão dos rumos da sua comunidade junto ao poder público. Essas são as principais reivindicações dos grupos quilombola no Brasil. Vamos falar um pouco sobre as populações chamadas de caiçaras. Já ouviram falar? Já ouviu falar desse nome? São comunidades tradicionais litorâneas. São considerados uma mistura entre a população indígena, colono europeu e africano e suas formas de viver e se relacionar com o ambiente. Veja, é muito comum a gente encontrar nas regiões litorâneas povos caiçaras. Aí mesmo, na nossa região de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, existem referências a esse nome. Em Cabo Frio existe um bairro chamado Caiçara, que faz referência a esse tipo de vida, esse estilo de vida focado na produção de subsistência, na pesca, numa vida parecida com aquilo que a população indígena estabeleceu aqui no Brasil, certo? Então, as populações caiçaras vivem da pesca, da agricultura e há focos hoje no Rio de Janeiro, em São Paulo, Paraná e norte de Santa Catarina. Um dos grandes problemas em relação à população caiçara é que esse grupo, por residir em áreas litorâneas, eles estão em alguns momentos perdendo o seu ambiente de cultura, o seu ambiente de identidade. Por quê? Porque eles estão muito próximos das cidades. Eles estão todos os dias sendo atraídos para os trabalhos, para as atividades que fazem com que esse grupo perca um pouco da sua característica original. Então, um dos grandes perigos para esse grupo em relação à sua cultura é perder essa característica, essa identidade que faz com que eles sejam reconhecidos como povos caiçaras. O próximo grupo é o grupo dos ribeirinhos. Esse grupo é um grupo tradicional também do Brasil e você vai encontrar basicamente esse grupo instalado na região norte do Brasil. Ribeirinhos por quê? Porque constroem casas de palafita, de madeira, ao longo dos rios, principalmente na região norte do Brasil. Não é um grupo formado apenas por pessoas da região norte. Existem também pessoas da região nordeste que migraram para aquela região e acabaram vivendo dessa maneira, adaptando-se a esse estilo de vida que também é um estilo bem parecido, bem próximo com aquilo que as populações indígenas fazem. Eles também possuem um conhecimento muito interessante em relação às florestas, aos remédios, às ervas medicinais, ou seja, há uma relação muito próxima com a natureza. O grande debate que a gente pode fazer em relação a todas essas comunidades tradicionais no Brasil é que elas dependem exclusivamente, antes de qualquer coisa, da posse da terra. Elas dependem do seu território. Porque se elas forem desterritorializadas, se elas forem arrancadas do seu território, a sua identidade também será arrancada. Imagina o que seria uma população indígena sem o seu espaço de vivência. Imagina o que seria um caiçara sem o seu espaço de vivência. Um ribeirinho sem o seu espaço de vivência, onde ele poderia colocar ali a sua tradição, a sua cultura, seu estilo de vida. Um quilombo que deixou de ser quilombo para se transformar, por exemplo, num bairro residencial ou comercial. Aquela população perdeu a relação com o território e a sua identidade. Por isso que é tão importante manter essas populações nos seus territórios e fazer desses espaços de sobrevivência, de subsistência e de resistência. A minha proposta para vocês é que vocês pesquisem um pouco mais sobre esses assuntos e nós temos aqui no nosso livro, na página 111, uma proposta que diz assim: aprofundando, Projeto Quilombos das Américas. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura desse material e respondessem lá nos exercícios conceituais sobre esse assunto, que pudessem escrever um pouco mais sobre isso, ler um pouco mais sobre esse assunto. E a gente se encontra numa próxima oportunidade para corrigir as nossas atividades, para corrigir os nossos exercícios e para poder
colocar as nossas aulas presenciais. Um grande abraço e tamo junto!